foram publicadas no Diário do Legislativo. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições, que foram designados relatores. Projeto de Lei 2707, primeiro turno, doutor Wilson Batista. Projeto de Lei 3795, 2022 e 2982, 2024, deputado Lucas Asmar. Essa presidência avoca para ser a relatoria dos projetos de lei 2523 e 2827, primeiro turno. Passa a primeira fase da ordem do dia, compreende a discussão e votação de pareceres. Projeto de Lei 3.654, do deputado Antônio Carlos Arantes, relator, deputado Arlen Santiago. O projeto promove a proteção ao cidadão na aquisição do consumo de remédios. Então, tem que ter essa proposição, de maneira que, em face ao exposto, opina pela aprovação do projeto de lei 3.604 do segundo turno, na forma do primeiro turno. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, como o voto do doutor Wilson? Pela aprovação. Deputado Enes? Pela aprovação. Pela aprovação também, aprovado. Projeto de lei do segundo turno, que institui a política estadual de fisioterapia para idosos, da deputada Marli Ribeiro, relator, deputada Lude Falcão. Na sua ausência, avoco a relatoria. Projeto de lei 792, da deputada Marli, que versa sobre fisioterapia geriátrica. Diante do exposto, nós opinamos pela aprovação do projeto de lei 792, na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputado doutor Wilson. Pela aprovação. Deputado Enes. Pela aprovação. Pela aprovação, aprovado. Projeto de Lei 1.309/2023, de Arlen Santiago, que institui a política estadual para diagnóstico precoce e tratamento da dermatite atópica na rede de atenção à saúde das pessoas com doenças crônicas do Estado. Autor, deputado Arlen Santiago. Relator, foi designado doutor Wilson Batista, pela expertise que tem em muitos temas da área de oncologia, mas também nessa área de doenças de pele. Com a palavra, o deputado. Pois não, presidente. De autoria do deputado Arlen Santiago, a proposição em epígrafe institui a política estadual para diagnóstico precoce e tratamento da dermatite atópica na rede de atenção à saúde das pessoas com doenças crônicas em Minas Gerais. Excelente projeto, deputado Arlen, e que realmente vem aqui também somar aos esforços que hoje nós criamos aqui na Assembleia Legislativa de Minas, a Frente Parlamentar em apoio às doenças crônicas de pele. Então, é um projeto que tem muito mérito, e diante do exposto aqui, em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei número 1.309/2023, no segundo turno, na forma do vencido no primeiro turno. Transfiro a presidência do doutor Wilson. Em votação o projeto, como vota o deputado Enes Cândido? Pela aprovação. Pela aprovação. Eu também voto pela aprovação. Devolvo a presidência ao presidente Arlen. Aprovado o projeto. Projeto de lei 1.635, que assegura às mulheres com mama densa o direito de fazer exame de ressonância magnética. Autor, deputado doutor Wilson. Relatora, deputada Lude Falcão. Na sua ausência, avoco a relatoria. É um projeto de muita importância do doutor Wilson, porque realmente ultrassom e mamografia em mama densa não fica de bom diagnóstico. Então, precisa de o SUS fazer a ressonância magnética. De maneira que, diante do exposto desse projeto, doutor Wilson, parabenizo pela luta dele em prol das mulheres com câncer de mama, para que elas possam ter mais cura. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei número 1.635/2023, no segundo turno, na forma do vencido no primeiro turno. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Deputado doutor Wilson. Pela aprovação, presidente. Enes. Pela aprovação. Lucas Asmar. Pela aprovação. Pela aprovação também, aprovado. Projeto de lei 3.098/2021, do professor Wendel Mesquita, relator, deputado Arlen Santiago.
O projeto de lei 3.098 dispõe sobre o direito de gestantes e parturientes surdas ou com deficiência auditiva serem acompanhadas por um intérprete ou tradutor de Libras durante o parto e nos períodos pré-parto e pós-parto. A princípio, eu era contra essa possibilidade, porque não tem mais como arrumar despesa para as maternidades sem uma correção da tabela ou sem colocação de mais recursos para os hospitais. Mas nós deixamos, então, aqui a questão de deixar para que o Estado, os municípios e os hospitais que quiserem, eles, então, poderão colocar. Então, diante do exposto, somos pela aprovação do projeto de lei 3.098, no primeiro turno, na forma do substitutivo número 3, e pela rejeição do substitutivo número 1 da Comissão de Constituição e Justiça. E aí, no substitutivo, fica aí essa possibilidade, né, de que, desde que em conformidade com as condições de segurança assistencial. Em discussão o projeto, em votação, como vota o doutor Wilson. Pela aprovação. Deputado Enes. Pela aprovação. Deputada Lute. Pela aprovação, presidente. Deputado Lucas Lasmar. Pela aprovação. Também pela aprovação, aprovado. Pela aprovação também, senhor presidente. Ué, doutor Paulo chegou aqui, que coisa ótima, esse grande médico aí. Obrigado, doutor Paulo. Então, aprovado por unanimidade. Primeiro... Tá. Projeto de Lei 984/2023, que altera a Lei 13.317, de 24 de setembro de 1999, que contém o Código de Saúde do Estado de Minas Gerais. Autor, deputado Enes Cândido, relator, deputado Arlen Santiago. Pergunta ao deputado Enes Cândido se quer... Quero discutir rapidamente, senhor presidente. Vou ser breve, eu quero só fazer um relato. Nós estamos aqui com 3 médicos na mesa, gestores, e eu que estou militante em hospital, o deputado Lucas Lasmar. E o que a gente vê é, paciente, vou dar um exemplo básico para a gente poder contextualizar o projeto de lei. A dona Maria mora em Belo Horizonte, é atendida diversas vezes no Hospital João 23, ela não tem lá um histórico de atendimento se ela for atendida num hospital, porventura, regional, lá em Governador Valadares. O que eu quero com esse projeto é que o Estado insira uma política pública, quem sabe dentro do próprio SUSFácil, que já é uma plataforma usada de regulação dentro do Estado, ou que se crie uma plataforma para que nós, profissionais de saúde, quando absorvemos o paciente que mora em outra localidade e já foi atendido dentro da rede, a gente possa ter um histórico, como nós temos já dentro dos aplicativos do Ministério, as vacinas, qualquer outra ação já que o Ministério faz dentro daqueles aplicativos Conect SUS e a própria agora a plataforma Gov, que o Estado possa, dentro primeiro, claro, dos hospitais estaduais e depois a gente possa fazer na rede SUS como um todo. Ou seja, o que eu quero com esse projeto de lei é que nós tenhamos a informação do paciente como um todo, para que o médico, vocês médicos, possam saber ali, independente de onde o paciente está no Estado, ter o relato das suas particularidades, alergias ou algum outro atendimento, no caso de vocês aí na oncologia. O paciente faz um tratamento oncológico em Valadares, está visitando um parente em Belo Horizonte, é admitido no João 23, se ele estiver inconsciente, Glasgow 8, nós não vamos saber se ele pode ou não tomar aquelas medicações, como que vai fazer, talvez ele não tenha parente. Então, contextualizando o projeto, resumindo, é isso aí. Obrigado aí, senhor presidente. De maneira que, diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 984/2023, no primeiro turno, na forma do substitutivo número 1, apresentado pela Comissão de Justiça. Não havendo quem queira discutir mais, como vota o doutor Wilson? Pela aprovação. Deputado Lucas Lasmar? Favorável. Deputada Lute Falcão? Deputado doutor Paulo? Pela aprovação. Eu também pela aprovação. Deputado Enes Cândido, Pela parabéns. Aprovado. Eu suspendo aqui a reunião por tempo indeterminado, para que a gente possa estar no plenário nesse momento. Depois voltamos para terminar as matérias. Trabalhos. Solicito que registrem a presença. Projeto do deputado Enes Cândido. Ah, não, já foi. Nayora Rocha.
Projeto sobre a criação da carteira de identificação da pessoa ostomizada, CIPO, da deputada Nayara Rocha. Projeto de lei número 1021. E, diante do exposto, somos pela aprovação no primeiro turno, na forma do substitutivo número 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Como vota o doutor Paulo? Pela aprovação. Deputada Lude? Pela aprovação. Deputado Enes? Pela aprovação. Pela aprovação. Aprovado. Projeto da deputada Chiara Biondini, 1218, que dispõe sobre a instituição de cursos gratuitos destinados a mulheres gestantes sob cuidados e atendimentos emergenciais, a criança de 0 a 6 anos e dá outras providências. É o projeto de lei 1218, de alta relevância, que a deputada mais nova do Brasil, inteligentemente, colocou e está aqui nessa comissão. Diante do exposto, somos pela aprovação do projeto de lei 1218, no primeiro turno, na forma do substitutivo número 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, doutor Paulo? Pela aprovação. Deputada Lude? Pela aprovação. Deputado Enes? Pela aprovação. Pela aprovação, aprovado. Projeto de lei 1499/2023 institui a política de bem-estar, saúde e qualidade de vida no trabalho e valorização dos profissionais de saúde. Deputado Enes Cândido, relatora, deputada Lude Falcão. Indago se está em condições de emitir seu parecer. Perfeitamente, Com presidente. a palavra, deputada Lude Falcão. Fundamentação. O projeto em análise visa instituir a política de bem-estar, saúde e qualidade de vida no trabalho e valorização dos profissionais de saúde, com o objetivo de fomentar a valorização dos profissionais de saúde, promover ações de prevenção e combate à síndrome de burnout, promover a saúde integral dos profissionais de saúde, reduzir os índices de abstinência e contribuir para a melhoria do clima organizacional e dos processos de trabalho. Em sua análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça esclareceu que a proposta em exame trata-se de um tema afeto à proteção, à defesa da saúde, que é a matéria de competência legislativa concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal. Ademais, pontuou que o parlamentar pode fixar diretrizes de políticas públicas estaduais, sem, todavia, adentrar em detalhes ou dispor sobre competências de órgãos da administração pública direta e indireta, cuja definição da melhor forma de implementação permanece a cargo do Poder Executivo. Para atender a esses preceitos, conclui pela juridicidade, legalidade e constitucionalidade. A Comissão de Administração Pública, por sua vez, ratificou o posicionamento da comissão, que atendeu quanto ao objetivo do projeto de estabelecer diretrizes para o aperfeiçoamento da qualidade de vida e do bem-estar dos profissionais da saúde. Estamos de acordo com as alterações propostas pela Comissão de Administração Pública. No entanto, entendemos ser necessário aperfeiçoar a proposição para tornar mais claras as definições de bem-estar ao trabalho, saúde integral no trabalho e qualidade de vida no trabalho. Além disso, concentramos no artigo 5º as diretrizes específicas sobre a atuação do Estado, voltada para a implementação da política entre os seus trabalhadores. Conclusão. Diante do exposto, somos pela aprovação do projeto de lei 1499 de 2023, no primeiro turno, na forma do substitutivo número 2, a seguir apresentado. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, como vota o doutor Wilson? Pela aprovação, presidente. Doutor Paulo? Pela aprovação. Como vota a deputada Lude? Pela aprovação. Deputado Enes? Pela aprovação. Arlen Santiago, pela aprovação. Aprovado. Vamos agora passar ao projeto de lei 2045, de autoria do deputado Adriano Alvarenga, que, com a sua grande experiência como gestor público, ele tem um carinho especial para a questão da saúde. Inclusive, foi uma peça fundamental
na proposta de emenda constitucional aprovada por essa casa, que fez com que, em anos pares, consegue-se passar emendas para os hospitais filantrópicos, que antes era vedado. E aí, em 2024, houve um grande avanço dos hospitais, que sem essa PEC ter sido aprovada, ela não poderia, de maneira nenhuma, estar no ponto que está. Então, o projeto de lei 2045, do deputado Adriano Alvarenga, obriga hospitais, clínicas e postos de saúde que integram a rede pública e privada disponibilizarem funcionária do sexo feminino para acompanhamento de exames ou procedimentos que induzam a inconsciência total ou parcial da paciente mulher. Nós temos várias fundamentações e, diante do exposto, somos pela aprovação do projeto de lei número 2045, no primeiro turno, na forma do substitutivo número 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão? Não havendo quem queira discutir. Em votação? Deputado Dr. Wilson. Pela aprovação. Deputado Dr. Paulo. Pela aprovação. Deputada Lúcia Falcão. Perfeitamente, presidente. Deputado Dr. Aprovação. Enes. Pela aprovação. Deputado Adriano Alvarenga. Pela aprovação, presidente. Eu também pela aprovação. Aprovado. Declaração de voto, deputado Adriano Alvarenga. Primeiro, quero agradecer e parabenizar essa comissão de saúde que é sempre a favor do nosso povo mineiro, na liderança desse grande líder, esse grande parlamentar, esse grande defensor da saúde em toda Minas Gerais, meu amigo e irmão, nosso deputado estadual, presidente Aras Santiago. Agradecer ao nosso deputado Enes Cândido, um grande líder também da nossa saúde, a Lúcia Falcão, doutor Wilson Batista, médico, defensor da saúde também, doutor Paulo. Esse projeto é um projeto, com certeza, importante para a nossa população mineira. Todas as pessoas que, com certeza, ela passa por um procedimento, ou então por exame que tem que ser sedado, ela tem que ter, na sua companhia, o alicerce da nossa casa, o alicerce da nossa família, o alicerce da estrutura humana que é a mulher. A mulher ao nosso lado em qualquer momento da nossa vida, e principalmente num momento tão delicado desse, ela é extremamente importante. Então, agradeço e parabenizo essa comissão por ter aprovado esse projeto, ter abraçado esse projeto juntos com essa casa, com o nosso mandato, e com certeza será de grande valia para a nossa população. Obrigado, presidente, obrigado a todos os membros, e com certeza mais uma vitória a favor do povo mineiro. Parabéns, deputado Adriano Alvarenga, uma ideia muito boa para a preservação da integridade das mulheres que são muitas vezes vítimas de violência e agora elas têm maior proteção. Projeto de lei número 2376, que estabelece que pessoas submetidas a transplantes terão os mesmos direitos das pessoas com deficiência e altera o artigo 1º da Lei 13.799, de 21 de dezembro de 2000, autor, deputado Dr. Paulo, relatora, deputada Lúcia Falcão. Indago se a mesma está em condição de emitir o seu parecer. Perfeitamente. Com a palavra. O projeto de lei em análise visa conferir aos pacientes transplantados os mesmos direitos atribuídos às pessoas com deficiência, desde que no laudo elaborado pelo médico assistente conste que há condições clínicas que promovam impedimento de longo prazo de natureza física, mental ou sensorial. Ademais, o projeto propõe acrescentar novo dispositivo à Lei nº 13799 de 2000, que dispõe sobre a política estadual dos direitos da pessoa com deficiência e cria o Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, para garantir que esta lei se aplique aos indivíduos submetidos a cirurgias de transplante que se enquadram no conceito de pessoa com deficiência. Intenta ainda facultar o poder público a implantar projetos de apoio à assistência à pessoa submetida a transplante de qualquer natureza, com a finalidade de promover a reinserção econômica deste público. Determina, por fim, que este projeto seja implementado nas unidades básicas de saúde e nos hospitais. A retomada das atividades diárias normais, o retorno ao trabalho e a convivência social, no caso dos receptores de órgãos ou tecidos, devem ser considerados no momento da elaboração da política pública destinada a esse público. Isso porque alguns casos requerem a utilização de medicamentos
imunossupressores, que podem impedir a plena inclusão social e econômica da pessoa transplantada, que fica mais vulnerável à infecção. Por causa dessas restrições, o projeto de lei em análise visa resguardar o direito do transplantado, que se enquadrarem no conceito de pessoa com deficiência aos benefícios previstos a esse público. Depende-se das definições constantes nas normas citadas que o critério utilizado pelo ordenamento jurídico para caracterizar a pessoa com deficiência é o impacto que a condição da pessoa exerce sobre a sua funcionalidade. A Comissão de Constituição e Justiça, em sua análise preliminar, entendeu que a proposição atende aos ditames constitucionais, pois diz respeito à defesa da saúde e à proteção e integração social da pessoa com deficiência, matérias que se inserem na competência legislativa concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal, nos termos do artigo 24, inciso 12 e 14. Estamos de acordo com o substitutivo apresentado pela comissão, que nos atendeu, e entendemos que, nessa forma, a proposição poderá contribuir para a garantia dos direitos das pessoas transplantadas que tiverem desenvolvido algum tipo de deficiência, e especialmente no tocante à sua inserção social e ao gozo de direitos em igualdade de condições com as demais pessoas. Conclusão: diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 2376 de 2024, no primeiro turno, na forma do substitutivo número 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Projeto de altíssima relevância do autor, do deputado Dr. Paulo, membro dessa comissão, médico, amigo, que milita na região de Pouso Alegre e que sempre tem esse olhar voltado para melhorar a qualidade de vida das pessoas. E agora ele toca o dedo nesse ponto extremamente importante, que são os direitos das pessoas submetidas a transplante, que a vida muda completamente. Então, em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputado Dr. Wilson. Pela aprovação, presidente. Deputada Lude. Pela aprovação. Deputado Enes. Pela aprovação. Deputado Adriana Varenga. Pela aprovação, presidente. Deputado Dr. Paulo. Pela aprovação, senhor presidente. Pela aprovação, aprovado. Declaração de voto para o Dr. Paulo. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado à Comissão de Saúde e também à relatora, a deputada Lúcia Falcão, para a aprovação desse projeto. E sabendo que nós temos hoje mais de 10 órgãos e tecidos que podem ser doados e, como consequência, transplantados, e que muitos pacientes, depois de transplantados, não têm uma vida regular e com muitas necessidades. Então, nós entendemos de bom grado que eles também pudessem ter os mesmos direitos das pessoas com deficiência. Obviamente, com atestado médico, definindo a sua condição de saúde mental, física, intelectual e sensorial. Muito obrigado à comissão e vamos em frente. Projeto de Lei 2827, do deputado Lucas Lasmar, que institui a política de prevenção e controle da osteoporose no Estado e da outras presidências. Lá no plenário, as pessoas que não estão presentes, os projetos são retirados no momento da votação. Mas aqui, em uma deferência especial ao deputado Lucas Lasmar, nós vamos ouvir aí o nosso parecer. Projeto de Lei 2800, relator Arlen Santiago. Projeto de Lei 2872/2024, que institui a política de prevenção e controle da osteoporose do Estado de Minas Gerais e da outras providências. De maneira que é uma política importantíssima, que está sendo olhada pelo deputado Lucas Lasmar, e pelo exposto, nós opinamos pela aprovação do projeto de lei 2827, no primeiro turno, na forma do substitutivo número 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputado Dr. Wilson. Pela aprovação, presidente. Deputado Dr. Paulo. Pela aprovação, presidente. Deputada Lúcia Falcão. Pela aprovação. Deputado Dr. Enes. Pela aprovação. Pela aprovação, aprovado. Passa-se. Bom, gostaríamos de lembrar aqui a essa casa que às 14h30 nós estaremos tendo uma audiência pública
para debater a parceria público-privada para a estruturação e modelagem do novo complexo hospitalar da FEMIG, bem como o novo Laboratório Central de Saúde Pública que vai ser construído pelo governo do Estado. Extremamente importante, né, essa nossa audiência aqui. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimentos recebidos na última comissão. Em votação, o requerimento da deputada Marli Ribeiro, que requer a audiência pública com o objetivo de debater as ações desenvolvidas pelo Estado no enfrentamento do diabetes e na promoção de políticas públicas voltadas para a prevenção, diagnóstico precoce, tratamento e educação em saúde. Extremamente importante esse tema que a deputada Marli está colocando, principalmente nessa fase em que o Ministério da Saúde não lembrou que tínhamos uma quantidade enorme de pessoas com diabetes e, com isso, faltando insulina aí em todos os lugares. E a narrativa que tem sido colocada por eles é que vai adiantar a entrega para o final de dezembro. Quer dizer que em dezembro pode morrer todo mundo, pode lascar todo mundo, né? Em votação, requerimento, os deputados com a prova permanentes como se encontram, aprovado. Vamos ver se nós marcamos já, Edmilson, para a próxima semana e última semana, né? A presidência recebe também um requerimento da minha autoria, que é o requerimento 1647, em que a gente solicita que seja encaminhada à Procuradoria Regional da República em Belo Horizonte pedido de providências para solicitar ao Ministério da Saúde que regularize o fornecimento de imunizantes para que os municípios possam executar o Programa Nacional de Imunização. Então, infelizmente, nós estamos vendo a falta de vacina de Covid, a falta de vacina de varicela para as crianças, e estão vendo aí que o Ministério da Saúde não consegue gerenciar essa questão das vacinas, e antigamente eles, quando estavam na oposição, falavam que algum problema da vacina era genocídio, de maneira que agora nós estamos aí com praticamente a questão do genocídio praticado pela ministra Nízia, né? Então, uma situação bastante complicada. E aqui eu quero chamar a atenção para um outro tema, porque é o seguinte: a questão do câncer, colocando que as mortes devem praticamente dobrar até 2050, diz estudo. Veja qual será o mais frequente. Segundo a projeção, nós vamos ter um aumento de 76%, que vai dar mais de 15 milhões de mortes no mundo em comparação a 2022. 2022, em pouco mais de 2 décadas, vamos ter aí, quase 3 décadas, vamos ter aí um aumento brutal das mortes por câncer, principalmente em países com o IDH baixo. E não é só o IDH. Aqui no Brasil, o que nós vemos é que realmente a tabela do SUS, que desde 2000 e pouquinho, 2003, nós temos uma consulta a R$10, nós temos aí cirurgias que são preços abaixo do SUS. O último reajuste de cirurgias foi em 2012, quando o dólar estava em 2.000, e agora nós estamos aí, o dólar rompendo a barreira dos 6, com essa política econômica desastrosa do atual governo, que completa agora exatamente 18 anos mandando no país. Então, realmente, o que nós estamos vendo é que no Brasil o nosso índice de morte por câncer vai aumentar muito, muito mesmo. E indago de alguns senhores deputados, se tem alguma... Deputado doutor Wilson, com a palavra. Presidente Arley, gostaria aqui só de externar a minha satisfação com essa reunião de hoje, diante de tantos projetos importantes que foram aprovados aqui nesta comissão. A começar aqui pelo seu projeto, né, que institui a semana estadual, que institui a política estadual para o diagnóstico precoce e tratamento da dermatite. Projeto de extrema importância. Um projeto também de minha autoria, que garante às mulheres o rastreio suplementar para o câncer de mama. Haja visto aquelas mulheres que são portadoras de mamas densas, o ultrassom e a mamografia não é capaz de fazer o diagnóstico precoce. Então, este projeto visa garantir a essas mulheres portadoras de mama densa o acesso suplementar com a ressonância
nuclear magnética, que vai permitir que essas mulheres possam fazer o diagnóstico precoce, e já foi demonstrado através de estudos que este diagnóstico permite melhores resultados para estas mulheres, diminuindo aí a mortalidade por câncer de mama. Um outro projeto também que eu achei de extrema importância é o projeto do deputado Enes Cândido, que contém o Código de Saúde do Estado de Minas Gerais, permitindo com que o SUS tenha um prontuário único para os pacientes. Isso me parece ser um pouquinho similar ao que hoje a polícia faz com o CPF dos condutores. Quando a polícia aborda uma pessoa, ela, através do CPF, ela tem todo o histórico, tanto do condutor quanto do veículo. Então, é muito importante o SUS também permitir que os pacientes tenham este prontuário, porque não só vai gerar economia, porque muitos pacientes, às vezes, acabam repetindo os exames, ele passa por um médico, depois ele perde o contato com esse médico, ele muda de médico, e aí começa novamente uma escalada de novos exames, quando ele acabou de fazer esses exames. Mas ele não tem esses exames, não tem um relatório, não tem um prontuário, não sabe do que se está se tratando. Então, este projeto aí vai garantir não só esse histórico para o paciente, para que ele possa navegar dentro do Sistema Único de Saúde, tanto dentro do seu município, como no Estado como um todo. Então, eu acho que esse projeto foi brilhante. Tenho certeza que agora o Estado vai poder implementar uma política nesse sentido, que vai favorecer muito aos pacientes e também vai gerar economia para o Sistema Único de Saúde. Um outro projeto importante aqui também do deputado Paulo, que garante às pessoas que são transplantadas a serem consideradas como pessoas com deficiência. É óbvio, nós temos aí tantas deficiências, e imagina uma pessoa hoje que não tem os dois rins funcionando, os rins param de funcionar, e claro que essa pessoa é uma pessoa claramente com deficiência. Ela falta ali o funcionamento dos dois principais órgãos, que é o rim. Então, eu acho também um projeto de muita importância. E agora, aqui, finalizando, você abordando aí a questão da mortalidade por câncer, que vai aumentar nos últimos anos, isso já é visível nos dias atuais. Mas é preciso agora a gente aumentar também não só o diagnóstico precoce, para que essas pessoas possam fazer o diagnóstico oportuno e alcançar a cura, e melhorar também as condições de tratamento, Arlen. Hoje existe um gargalo muito grande para a cirurgia oncológica. Toda semana eu abro as redes sociais e vejo ali vaquinhas solidárias para fazer um procedimento cirúrgico, por exemplo, de um tumor de cabeça e pescoço. Essa semana eu recebi 2 casos de pacientes sem condição nenhuma financeira, fazendo vaquinha na internet para garantir aí um tratamento cirúrgico de 20, 30 mil reais. Isso é impossível, Arlen. Enquanto nós temos aí, é claro, os recursos são finitos, mas a gente vê que tem muitos recursos ainda que podem ser melhor aproveitados. E uma condição que nós podemos avançar muito no tratamento cirúrgico do câncer é permitir que hospitais gerais que tenham o titular, que tenham o cirurgião capacitado, que ele também possa fazer essa cirurgia no hospital geral e receber o código do SUS, que é um pouco melhor quando a cirurgia trata de tumores. Então, eu acho que isso, nós temos uma reunião semana que vem no Ministério da Saúde para tratar exatamente disso. O tratamento cirúrgico do câncer não pode ser exclusividade dos centros oncológicos. Isso gera uma fila muito grande, e isso faz com que os profissionais, para antecipar tratamentos cirúrgicos, façam aí orçamentos estrondosos de 30, 40, 50 mil reais. E o paciente, diante de um diagnóstico do câncer, ele faz tudo para ficar livre daquela doença. E acaba, às vezes, antecipando a cirurgia a custos de muito sacrifício. Então, nós temos que estudar muito isso, debater muito isso, e permitir que os hospitais gerais possam também fazer as cirurgias oncológicas. Muito obrigado, presidente. Deputado Enes. Senhor presidente, só sobre a declaração de voto no meu projeto, que a deputada Lourdes leu aqui o seu relatório, e agradecer as palavras do doutor Wilson também sobre o nosso primeiro projeto de lei, que foi discutido aqui nessa comissão. Obrigado, vindo de um médico, vindo da sensibilidade que vocês dois têm, principalmente na oncologia.
eu fico muito lisonjeado. Mas o segundo projeto é trazer a memória que parece que já tem mais de 10 anos e só tem 2, que é o pós-pandemia. Todo mundo se falava na qualidade de serviço, da condição de trabalho, a pandemia passou e, claro, nós demos acesso aos pacientes, mas quem saiu com sequelas foram as pessoas que trabalham no ambiente hospitalar. E eu não estou falando só da minha classe, a enfermagem, estou falando do médico que ficava lá, um plantão de 24 dentro da UTI sem poder sair, porque senão tinha que ficar trocando de roupa, a pessoa da higienização, da cozinha, todos aqueles envolvidos. E nesse projeto de lei o que eu quero é instituir uma política pública, dando condição à Secretaria de Estado depois, que por decreto faça a organização disso, e aí eu vou dar um exemplo prático do que eu quero com esse projeto. Eu não consigo fazer um convênio hoje via Sigcom para montar num hospital público ou filantrópico em Minas Gerais um repouso digno, com ar-condicionado, banheiro, uma condição de trabalho. Nós não estamos falando só de salário. Salário é importante, todo mundo precisa ser bem remunerado, mas a condição de trabalho, de descanso, de repouso, todo o ambiente hospitalar, ou do posto de saúde, não estamos falando só de hospital aqui, possa ter aí uma instituição de política pública para que o Estado possa voltar, de fato, a preocupar com o profissional da saúde no ambiente de tratamento ao paciente. Então, só resumindo aí esse segundo projeto de lei e agradecer à comissão por ter pautado os meus 2 projetos hoje nessa reunião e já darmos celeridade aí, para, quem sabe, no início do ano já votarmos lá no plenário. Obrigado. E contem com o meu trabalho aí sempre que precisar. Mesmo ainda não sendo, quem sabe, né, senhor presidente? O ano que vem, membro dessa comissão, podem contar sempre com a minha presença aqui. Sempre que convidado, estarei presente. Agradeço a todos e, cumprida a finalidade da reunião, encerramos e convidamos para a reunião de logo mais às 14h30.